Ontem nós ministramos aqui para os jovens sobre dois homens que de alguma forma poderiam ter feito a diferença. Falamos sobre Daniel, que ele foi escolhido pelo rei ao palácio. Ele poderia ser igual a todos, mas ele foi diferente. Mas nós também falamos de Sansão, que ele poderia ser diferente, mas por alguns motivos ele foi igual a todos. Eu creio que isso tem muito a ver com o nosso caráter, com a nossa conduta, com a nossa decisão e com as nossas respostas. Eu creio que existem muitas coisas que nos afastam de um relacionamento com Deus, um relacionamento intenso, profundo, sensível. A Bíblia diz em Romanos 8 que nada nos separa do amor de Deus, amém? Porém, nada nos separa do amor de Deus, porém, da presença e do relacionamento com Deus existem muitas coisas que nos separam. A falta de intimidade nos separa de um bom relacionamento com Deus. A falta de profundidade nos separa de um relacionamento com Deus. A falta de intensidade nos separa de um relacionamento com Deus. Eu quero compartilhar uma palavra nessa noite, uma palavra que foi ministrada na imersão. Esses dias, quem esteve lá na imersão? Eu creio que quando Deus fala conosco, é uma palavra rema, uma palavra revelada, aquilo é para a igreja. Eu creio que isso é para os nossos dias, para o nosso aprendizado, para o nosso crescimento, para que a gente possa avançar. Eu disse ontem algo que nós estamos vivendo um tempo onde é a forma mais acessível ao Evangelho. Existem várias formas de você ter acesso a Jesus, através da internet, da igreja, através de tantos conteúdos que são bons, mas também tem muitos ruins. Mas hoje o que mais tem é facilidade para você ter acesso a Jesus. Em contrapartida, nós estamos vivendo um tempo também onde é o momento da igreja mais rasa, mais superficial, porque tem muita coisa, porém tem pouca profundidade. Então nós estamos vivendo um tempo que todo mundo ouve falar de Jesus, mas nem todos estão vivendo sobre Jesus. Eu creio que é o tempo que é a mais acessibilidade, mais facilidade possível a você ouvir sobre Jesus. Se você fizer uma enquete na rua, 99% vai falar que já ouviu, já foi pregado, já foi falado. Então hoje é muito fácil o acesso. Porém, eu creio e eu receio e eu sinto que nós estamos vivendo talvez um evangelho muito superficial, porque à medida que as coisas vêm fácil, elas vão fácil embora também. Eu creio que existem muitas coisas que têm nos afastado de um relacionamento, de uma intimidade com Deus. Eu creio que o nosso tempo escasso, difícil, muitas vezes também tem nos afastado de um propósito com Deus. Eu creio também que os nossos títulos, ele tem nos afastado de um propósito com Deus. Eu creio que o nosso orgulho, ele tem nos afastado de um relacionamento com Deus. Eu creio que existem muitas coisas hoje que por alguma razão ela tem nos afastado de um propósito com Deus. Eu não sei como que você entrou aqui nessa noite, eu não sei qual a sua expectativa, mas o pecado também é um sério fator que tem nos afastado de um relacionamento, de uma intimidade, de algo profundo com Deus. Tantas coisas têm nos afastado de Deus e isso é muito preocupante. A graça, nós temos falado muito sobre a graça e eu falo disso 99% das vezes, inclusive essa palavra é com muita graça. Mas o que nós não podemos é usar a graça como uma muleta para nós vivermos no pecado. Porque quando você vai confrontar alguém e fala, ai, mas e a graça? Estou na graça. Você não entendeu nada da graça. Porque se você usa a graça para pecar, na verdade você não entendeu nada da graça. Então eu creio que nós estamos vivendo um tempo que muitas vezes é superficial, porque você coloca na conta de Deus aquilo que era sua responsabilidade. Tantas coisas têm nos afastado, nos separado de Deus. Tantas coisas têm nos distanciado de ter uma experiência marcante com Deus, de viver o melhor de Deus e tantas outras coisas. Eu quero falar sobre um tema, Jesus tem sede. E do que Jesus tem sede? Alguns irmãos estavam lá, eles ouviram, mas Jesus tem sede de muitas coisas e Ele espera algo de nós. A nossa resposta define muitas coisas sobre nós e onde nós vamos chegar. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em João capítulo 4, versículo 5. João 4, 5. Quando você achar, diga amém.
Acharam? Então diga amém. João 4,5. Assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali um poço de Jacó, e Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço, e isso se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água, e disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. E os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido a ele, que lhe teria dado água viva. Disse a mulher: o Senhor não tem como tirar água, e o poço é fundo. Onde pode conseguir dessa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nela uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. E a mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede e nem precise voltar para tirar água. E lhe disse: vá e chame o seu marido e volte. E a mulher então respondeu: não tenho marido. Disse-lhe: bem, você falou corretamente, você não tem marido, disse Jesus. E o fato é que você já teve 5, e o homem com quem você agora vive não é o seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. E disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Primeira coisa que Jesus tem sede da nossa vida é a nossa vulnerabilidade. O que é ser vulnerável? É você expor as suas fraquezas, suas limitações, tudo aquilo que talvez impede você de cumprir algo. A Bíblia diz em 2 Coríntios 12:9 que a graça do Senhor nos basta e é na nossa fraqueza que opera o poder. Sabe quando Jesus ele pode fazer algo extraordinário, poderoso na sua vida? Quando você deixa a sua razão, o seu conhecimento, a sua força e deixa Deus fazer. Mas vulnerabilidade nada mais é que você colocar diante de Deus todas as suas fraquezas, suas dificuldades, os seus problemas, apresentar para Deus quem você é de verdade. Muitas vezes nós não nos apresentamos de verdade para Jesus e mostramos: Jesus, eu sou isso, sabe por quê? Por causa do nosso orgulho, por causa do nosso título, por causa da nossa razão, por causa do nosso tempo. Quantas vezes Deus até toca no seu coração, mas você não vem num apelo, sabe por quê? As pessoas vão olhar, o que elas vão pensar de mim? Quantas vezes Deus até toca em você, mas eu sou líder, eu tenho um cargo na igreja, eu tenho um ministério, então isso eu não posso fazer. O que Deus espera de nós é a nossa vulnerabilidade, deixar a nossa razão, deixar aquilo que muitas vezes nós levamos para a vida inteira como uma estimação, como um pecado, para o quê? Viver escondendo algo. A pior coisa é você viver com algo escondido dentro de você, fingir que está tudo bem, e na verdade, no fundo existem algumas coisas que não estão sendo tão transparentes. Eu creio que o que Jesus mais espera de nós é nós mostrarmos o que nós somos de verdade. Não para que Jesus venha nos acusar, mas para que Ele venha nos amar, nos abraçar. E realmente, através da nossa fraqueza, Ele pode operar o poder. Chegar diante de Jesus e falar: Jesus, eu não consigo, eu não sou capaz, eu não sou suficientemente, eu não sei, eu não consigo, eu estou ao ponto de desistir. Me ajuda. Mas quantas vezes nós nos apresentamos diante de Jesus como essa mulher? É interessante que quando Jesus está naquele poço, aquela mulher chega por volta do meio-dia, Jesus pede um copo de água, Jesus pede um gole de água. E o que aquela mulher responde? Se você soubesse quem eu sou, um judeu não conversaria com uma mulher samaritana. Primeiramente, você vê orgulho nela, porque ela se sobressaiu ou ela quis tirar vantagem de Jesus, e Jesus foi humilde. Ela disse: se você soubesse quem eu sou, jamais você pediria água. Então Jesus começa a dizer, ele diz: se você realmente soubesse quem eu sou, você tomaria dessa água e jamais você teria sede. Então você vê o anseio no coração dela e diz: então me dá dessa água para que eu não precise mais voltar nesse poço. Sabe o que eu creio, irmãos? A Bíblia não está escrito, mas
dá para entender. Aquela mulher estava indo por volta do meio-dia, momento de mais calor naquela região. Era a única mulher naquele momento, naquele lugar. Provavelmente eles iriam buscar água em outros horários, um horário onde o sol não era tão escaldante, não era tão forte. E naquele momento Jesus está lá descansando. Primeiramente ela enche de orgulho e ela se sobressai, ou ela quer estar na razão. Mas quando Jesus começa a moldar, começa a conversar, inverte a situação e mostra: então me dá dessa água, onde tem essa água? Porque se você me der dessa água, se o Senhor me der dessa água, eu não vou precisar mais voltar nesse poço. Sabe o que eu creio? Existiam algumas coisas na vida dela que ela tinha vergonha de se relacionar, de estar no meio das pessoas, e provavelmente ela buscava o horário onde ninguém estava para ela fazer as coisas. Pior coisa é você viver dessa forma, evitando relacionamentos, evitando pessoas, para que você possa fugir das situações. E essa mulher estava vivendo, eu creio, dessa forma, porque ela não apresenta a vulnerabilidade dela, ela não apresenta as fraquezas. Quando Jesus disse: você quer dessa água? Então vá embora, chama o seu marido e volte. O que ela disse? Eu não tenho marido. Jesus então responde: disseste bem, você não tem marido, você teve 5 casamentos, 5 homens, e agora você está no 6º, está tudo errado. Uma pergunta: você acha que Jesus sabia ou não sabia de tudo isso? Claro que sabia, tanto é que ele fala depois. Mas qual o grande problema? Muitas vezes Deus nos dá a oportunidade de falar, mas quando nós não falamos, Ele então vem e nos mostra, ou Ele nos confronta, ou Ele nos mostra aquilo que está errado na nossa vida. Aquela mulher poderia desde o início reconhecer Jesus, falar: aproveitando, Jesus, que o Senhor está aqui, me ajuda, eu estou passando uma dificuldade, eu não sei como resolver, o meu casamento está destruído, eu já casei 5 vezes, tantas coisas. Ela poderia ter apresentado as dificuldades, apresentado aquilo que estava no coração dela, mas o que ela faz? Finge que está tudo bem. O grande problema nosso, sabe qual é? Como que você está, irmão? Tudo bem. Como foi a semana? Tudo bem. Nós nos acostumamos a dizer que está tudo bem. Não está tudo bem, mas você acredita tanto na mentira que você começou a contar como uma verdade, que aquilo virou uma realidade na sua vida. Mas você sabe que no fundo não está bem. Aquela mulher, se Jesus fizesse essa pergunta, não é assim que ele começa a conversa, mas você fala assim: e aí, está tudo bem? Sabe o que ela vai falar? Tudo bem. Porque ela não estava apresentando a vulnerabilidade, ela não estava apresentando a dificuldade, ela não estava apresentando aquilo que estava incomodando ela. Trazendo para os nossos dias atuais, quantas coisas talvez estão no nosso coração, coisas que nos têm deixado mal, mas nós fingimos que está tudo bem. Por quê? Por causa do nosso título, ou da nossa experiência, ou do nosso tempo, que impede nós de sermos humildes para apresentar aquilo que está no nosso coração. Quantas coisas que nós estamos vivendo, e muitas vezes nós fingimos que está tudo bem, mas na verdade tem muita coisa que precisa ser resolvida. Quantas coisas que você está levando aí no seu oculto, no seu coração escondido, e todo mundo: ah não, está bem, aparência. Porque muitas vezes nós olhamos para a nossa aparência, para a nossa reputação, mas o que Deus olha para nós não é para a nossa reputação, não é para a nossa aparência. Deus olha para o nosso caráter. Eu creio que a vulnerabilidade, a tradução disso é fraqueza, é aquilo que você tem como dificuldade, como uma fraqueza. Mas a vulnerabilidade, eu creio que além de ser um defeito, uma fraqueza, ela também pode ser um pecado na nossa vida. E quando existe algo, talvez como um pecado, uma fraqueza ou uma limitação, muitas vezes nós nos envergonhamos e escondemos. O que essa mulher estava fazendo, sabe o que era? Escondendo, porque ela tinha vergonha da realidade da vida dela. Ela tinha vergonha de quem ela era, e ela não apresenta aquilo. Com certeza, diante da sociedade, estava tudo bem, ou evitava falar porque aquilo não era agradável, aquilo é constrangedor. Eu vejo que o Senhor deseja que nós nos apresentamos como vulneráveis, abrir o nosso coração, confessar, tirar o peso, tirar aquilo que está escondido. Nós precisamos colocar diante de Deus. Tiago 5,16 diz o quê? Portanto, confesse os vossos pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para que sejais curados. A oração do justo muito pode em seus efeitos. Eu creio, irmãos, que o perdão de Deus, em qualquer momento que você se arrepender e pedir perdão, você está perdoado. Eu creio. Se você se arrepender agora, você está perdoado. Você não precisa acertar, não precisa fazer nada, só pedir perdão e se arrepender. Eu creio nisso. Você se arrependeu, está perdoado. Se arrepender de verdade, com certeza os frutos de arrependimento vão levar você a tomar decisões naturais também. Mas agora a cura
A Bíblia nos ensina que precisa confessar, precisa abrir, para quê? Para você tirar aquele peso dentro de você. Ser perdoado por Deus, é só você se arrepender, você mudar de vida, claro. Mas a cura, eu creio que é uma forma de você tirar aquilo que está te fazendo mal, aquilo que está prendendo no seu coração, aquilo que virou uma angústia. Então quando nós abrimos nosso coração, quando nós falamos, quando nós desabafamos, é uma forma de ser curado, de tirar aquilo que está dentro de você. Quantos anos talvez você está levando algo dentro de você, mas está tudo bem, porque o que as pessoas vão pensar? Imagina se nesse momento a gente pegasse e falar, ó, Deus preparou agora um vídeo, vai mostrar a sua história, aquilo que ninguém sabe. Quantos ficariam confortáveis de ver esse vídeo? Podemos colocar play já? Pode pôr? Sim? Irmãos, brincadeiras à parte, mas realmente aquele momento que só Deus está vendo nós, quem nós somos. Porque Deus, ele não está olhando para aquilo que todo mundo vê, mas Deus está olhando para aquilo que ninguém vê. E eu creio que nós muitas vezes estamos levando uma vida ou guardando algumas coisas, por quê? Porque nós preferimos estar bem com todo mundo, nós preferimos fingir que está tudo bem, mas quando nós escondemos algo, nós não resolvemos. É muito mais fácil eu pegar o meu problema e jogar para debaixo do tapete aqui, ninguém sabe. Mas o resultado disso não foi curado, não foi resolvido. Uma hora a sujeira vai sair. Sabe qual foi o grande problema de Davi? Fora de ele ter ficado em casa no momento que era para ele estar na batalha, é que quando ele viu Batseba, quando ele olhou pela varanda, viu Batseba e ele se deitou com ela, adulterou com Batseba, o que ele fez? Primeiro erro, pecou, adulterou. O segundo erro, tentar consertar, foi lá, mandou os dias na linha de frente e foi lá e foi morto. Ou seja, ele assassinou os dias também. Urias, né? O que acontece? Eu creio que assim como Davi, muitas vezes nós somos dessa forma. Nós queremos tentar resolver o problema fazendo outro problema. Davi, ele primeiro adultera, não satisfeito, ele precisa resolver o problema. O que ele faz? Vai lá e mata o esposo de Batseba. Nós muitas vezes fazemos a mesma coisa. Diante de um erro, o que as pessoas vão pensar? O meu casamento, a minha família, o meu ministério, o meu trabalho, deixa eu resolver isso. Mas quanto você pede para Deus ou quanto que você resolve pela sua própria força? E à medida quanto mais você coloca a sua mão, mais você se afunda. Nós precisamos ser vulneráveis diante de Deus. Falar, Deus, o meu problema está aqui. Ontem eu disse sobre Sansão. Sansão, um grande problema dele foi querer buscar uma mulher fora. Buscou em uma filisteia. Não satisfeito, o amor não foi correspondido, a mulher foi dada para um amigo. Então ele vai em Juízes 15, se deita com uma prostituta. Não satisfeito, ele conhece Dalila. O pecado, ele sempre vai te levar a afundar cada vez mais. Então quando você apresenta diante de Deus a sua vulnerabilidade, as suas dificuldades, as suas fraquezas, o poder de Deus pode operar. Mas enquanto você está fazendo com a sua força, você só se afunda. Nós precisamos realmente apresentar diante de Deus. Não adianta fingir, não adianta viver como se está tudo bem. Sabe, essa palavra, eu creio que ela vem de encontro com aquilo que nós falamos ontem, vem de encontro com o que Deus tem para nós nesses dias, porque realmente Ele quer nos levar a outro nível. Mas para isso nós precisamos deixar tudo aquilo que está no nosso coração, para que Deus possa fazer algo completo. Vulnerabilidade nada mais é que você se apresentar diante de Deus, falar, mostrar suas imperfeições, mostrar o que está no seu coração, mostrar realmente os seus defeitos, mostrar aquilo que você é quando você está sozinho. Não esconder, não fingir que está tudo bem. O maior desejo do Senhor é nos curar, nos libertar, fazer algo completo na nossa vida. Mas Deus, Ele só pode fazer algo completo na nossa vida quando nós damos liberdade. Não entenda como incapacidade, porque a Bíblia diz que Deus, Ele é onipotente, onisciente, onipresente. Mas Deus, Ele se torna incapaz, entre parênteses, de fazer algo na nossa vida quando nós não permitimos. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo, ele é cavaleiro e ele não vai forçar você a nada. Deus só faz aquilo que você permite. Então entenda isso, não é que Deus é incapaz, mas Deus se torna incapaz, entre parênteses, de fazer algo na sua vida se você não permite que Ele faça. Então quando você rasga o seu coração, quando você abre o seu coração, quando você expõe aquilo que está no seu coração, as suas fraquezas, as suas limitações, as suas vulnerabilidades,
aí o poder de Deus pode operar sobre a sua vida e sobre a sua fraqueza, e fazer daquilo um marco na sua vida e te usar no seu ministério, te usar profundamente naquilo que você teve dificuldade. Eu creio que Deus, Ele sempre vai nos usar e vai nos capacitar para viver algo diante daquela dificuldade que nós passamos, quando nós somos curados, a ser um referencial e ser um instrumento para que nós possamos ser canais de Deus para ajudar pessoas que vão passar pela mesma coisa. Eu creio que existe um processo onde Deus está nos preparando. Eu gosto muito disso que eu vou falar agora, porque eu creio que isso resume muito bem a nossa vida. O povo, quando sai do Egito para chegar na Terra Prometida, eles passam pelo Egito. Quando eles saem do Egito para chegar na Terra Prometida, eles passam pelo deserto. O deserto é um lugar de processo. Imagina se Deus tivesse transladado o povo de Israel do Egito para Canaã. Sabe o que seria? Eles viveriam na Terra Prometida como escravo, comeriam como escravo, trabalhariam como escravo, viveriam como escravo. Então Deus permite o deserto para que eles pudessem ser moldados, pudessem ser transformados, para eles pudessem ter a mentalidade de servo, não, de Deus, não um servo do Egito. Então quando Deus Ele faz algo na nossa vida, não é diferente. Existe um processo, Deus está trabalhando e está permitindo algumas coisas na sua vida para te preparar para aquilo que Ele já determinou sobre a sua vida. Mas todo processo existe um tratamento, e nós precisamos estar sensíveis a isso. Segunda coisa que Jesus tem sede. Abra sua Bíblia em 1 João 4:20. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão é mentiroso, pois quem não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus quem não vê. Segunda coisa que Deus tem sede, Jesus tem sede de nós, é amor e humildade. Amar como Jesus ama, ter humildade como Jesus tem. Você quer mostrar o amor de Jesus? Ame o seu irmão. Porque é muito fácil nós falarmos que amamos a Deus, mas nós não amamos o nosso irmão que está ao nosso lado. E a Bíblia nos chama de mentiroso, aquele que diz que ama seu irmão, ama a Deus, mas não ama o seu irmão. Porque é a Deus quem a gente não pode ver, nós dizemos que amamos, mas o irmão que está do nosso lado, muitas vezes nós não temos respostas que parecem com o amor de Deus. A Bíblia diz, Mateus 5,44, que amai os vossos inimigos, abençoai os que te amaldiçoam, fazer bem aos que te odeiam, orar pelos que te maltratam e vos perseguem. Você quer demonstrar o amor de Deus? Você quer ser humilde? Você vai demonstrar dessa forma. Porque a Bíblia diz que recompensa tem você amar aqueles que te amam. Que dificuldade você tem de amar o seu filho? Que dificuldade você tem de amar o seu esposo, a sua esposa? Tudo bem, tem hora que é difícil mesmo, né? Brincadeira. Mas isso é muito fácil. Mas nós mostramos o amor de Jesus nessas coisas, porque Jesus Ele mostrou isso em cada situação que Ele passou. Jesus Ele mostrou em cada situação o amor. Nós vemos Jesus na cruz, Ele diz, Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Isso era expressando o amor não só em palavras, mas em atitudes, porque Ele estava numa cruz. Amar quando todo mundo fala bem de você é fácil, mas quando as pessoas falam mal, aí que é a grande oportunidade de você amar, de ser diferente. É isso que Jesus fez. Jesus amou os inimigos, Jesus abençoou aqueles que falavam mal, que amaldiçoavam Ele. Jesus fazia bem aqueles que o odiavam. Jesus orava pelos outros. Jesus orava por aqueles que maltratavam, perseguiam. Isso é um grande exemplo de amor, de humildade. Eu creio que a nossa maior resposta, nós temos falado muito sobre isso, mas as nossas atitudes mostram a nossa resposta. E quando nós amamos como Jesus ama, nós estamos dispostos a perder, nós estamos dispostos a abrir mão da nossa razão. Mateus 25:35 não precisa abrir, mas ele diz o quê? Tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, fui estrangeiro e me acolheste, precisei de roupas e tu me deste, estive enfermo e cuidou de mim. E no final ele diz o quê? Digo-lhes a verdade, o que vocês fizeram, alguns dos meus irmãos fizeram a mim.
A partir do momento que você faz algo para alguém, você está fazendo para Jesus. Isso é um grande exemplo de humildade e de amor. Quando nós amamos, assim como Jesus amou a igreja, como diz em Efésios 5:22, nós damos a nossa vida, nós amamos, nós estamos dispostos. E esse amor, é isso que Jesus tem sede em nós. A Bíblia diz que, Jesus disse, aquele que crê em mim fará obras que eu faço e obras maiores, amém? Obras, todas as vezes que nós lemos esse versículo, nós lembramos do quê? Obras que Jesus fez e obras maiores. Jesus curou, amém? Então eu vou curar. Jesus ressuscitou, então no nome de Jesus eu também vou ressuscitar mortos. Jesus fez o paralítico andar, então eu também vou fazer o paralítico andar, amém? É isso ou não é? Mas sabe o que inclui nessas obras? O amor e a humildade. Obras que ele faz e obras maiores, sabe o que é isso? Amar o seu inimigo, orar pelo seu inimigo, abençoar o seu inimigo, é isso que Jesus fez. Então quando você lê a partir de hoje, aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e obras maiores, lembre-se que nesse pacote também está amar o seu inimigo, orar pelos aqueles que falam mal de você, isso faz parte. Isso fala de humildade. Todo mundo aqui, se eu falar, quem quer orar e ver o defunto aqui ressuscitar? Todo mundo quer. Mas agora eu vou falar, quem quer aqui vir pedir perdão, se humilhar, abrir mão da ofensa? É mais difícil. Então o que Jesus tem sede de nós também é da nossa humildade, do nosso amor, abrir mão da nossa razão. Jesus é grande prova disso. Jesus nos deixou um legado, e o legado não é pela metade, é para ser completo. Então inclui no pacote humildade, perdão e amor. Então Jesus ele tem sede do nosso amor. Jesus tem sede da nossa humildade, porque através de nós continua o legado de Jesus. Então quando as pessoas olham para nós, elas precisam ver Jesus. Eu disse isso semana passada, eu disse, não basta falar de Jesus, nós precisamos nos parecer com Jesus. Isso é um grande desafio. Mas Jesus ele tem sede na nossa vulnerabilidade, porque isso fala de humildade. Mas Jesus também tem sede do nosso amor, que também fala de humildade. Jesus era alguém humilde. A grande prova disso, ele deixou o trono, deixou a glória para se fazer como homem, para morrer no meu e no seu lugar. Isso é uma grande prova de amor. Jesus ele tem sede disso sim, porque ele nos deixou um legado. E o que nós temos feito com esse legado? Qual que tem sido a nossa resposta? Quem você tem amado? Amar aqueles que te abençoam é muito fácil. Amar aqueles que te presenteiam é muito fácil. Amar aqueles que elogiam você é muito fácil. Mas nós precisamos nos parecer com Jesus em tudo. Amém? E por último, Jesus ele tem sede da nossa fidelidade. Abra sua Bíblia em João 19:28. Amém? Mais tarde, sabendo que tudo estava concluído, para que a Escritura se cumprisse, Jesus disse, tenho sede. Terceiro ponto, Jesus teve sede na nossa fidelidade. Fidelidade fala de permanecer, de ir até o fim. Jesus ele passou pela terra no ministério, contando o ministério dele, cerca de 3 anos e meio. Nesses 3 anos e meio ele gerou 12 discípulos, e esses discípulos geraram 70, e geraram, muitos foram enviados, e tantas outras coisas. Mas quando Jesus está diante da cruz, sendo crucificado, quem estava lá na cruz? João, Maria e Maria Madalena. Onde estavam os outros discípulos? Onde estava aquele legado? Onde estava aquele povo que amava Jesus? É engraçado que no momento da multiplicação de pães e peixes, tinha 5.000 homens, fora mulheres e crianças, todos comeram. É engraçado que onde existia cura, milagre, as casas estavam cheias, existia multidão. Mas no momento que Jesus está sendo crucificado, cadê o povo? Cadê os discípulos? Cadê a equipe? Cadê a família? Fidelidade fala de permanecer diante das dificuldades. Ah, mas os discípulos estavam sendo perseguidos, tá bom. Então até onde? Qual que é o preço da sua fidelidade? Quanto custa a sua fidelidade? Porque fazer um churrasco todo mundo vai, mas no momento que é para chorar junto, no momento que é para perder junto, quantos estão dispostos? Para experimentar um milagre com Jesus, todo mundo estava junto.
Mas no momento de ver ele sendo crucificado, poucos estavam. O que Jesus tem sede de nós, ele diz lá, tenho sede aí da fidelidade. E fidelidade vai muito além das nossas vontades. A grande prova disso é o próprio Jesus. Jesus, quando ele está lá, ele diz: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas todavia, que seja cumprida a sua palavra, o seu propósito, a sua escritura. Fidelidade. Você acha que Jesus queria ser crucificado naquela cruz, sim ou não? Com certeza não. Tanto é que ele diz: Pai, se for possível, passa de mim, me tira dessa, eu não quero, mas eu estou aqui para cumprir aquilo que foi chamado. Fidelidade. Fidelidade vai além da nossa vontade. Fidelidade vai além da decepção. Fidelidade vai além daquilo que nós gostamos ou não gostamos. Jesus, ele estava lá até o fim. O propósito era aquele, ele foi até o fim. Fidelidade fala de permanecer. A Bíblia diz em Eclesiastes 7:8 que é melhor o fim das coisas do que o início. Fidelidade fala de terminar bem. Fidelidade fala de continuar até o fim. Eu creio que Deus é um Deus de segunda chance. Tanto é que depois disso Jesus ressuscita e os discípulos têm uma nova oportunidade. Então Pedro, como líder dos apóstolos, e todos os apóstolos são enviados, eles creem, eles tomam posse, eles levam a sério aquilo que foi pregado. Mas o que nós temos feito diante das situações? Como nós temos sido fiéis? Nós somos fiéis naquilo que nos agrada ou nós somos fiéis naquilo que é o propósito, independente do que for preciso fazer? Jesus, ele foi fiel até o fim. A grande prova diz que ele morreu no meu e no seu lugar. E com certeza, se for ver, ele não queria aquilo. Quem quer morrer numa cruz? Quem quer sofrer? Ninguém. Fidelidade fala de você ir até o fim. Fidelidade fala de você não desistir. Fidelidade fala de você não voltar atrás. Fidelidade fala de você permanecer. Se nós queremos queimar por Jesus desde o início, no meio e no fim, precisa existir fidelidade. Terminar bem tem fidelidade. Continuar nas dificuldades é fidelidade. Frutos bons nunca vêm de imediato. Às vezes você vê um ministério poderoso, você vê um líder poderoso, um pastor cheio de unção, de graça. Frutos não vêm imediato. Frutos são gerados com o tempo, com acertos, com aprendizagem, com ajustes, com erros também. Mas só experimenta frutos bons aqueles que permanecem até o fim. Só vence uma grande batalha aqueles que permanecem até o fim. Quanto custa a nossa fidelidade? Até onde nós estamos dispostos a ir? Até aqui eu vou porque isso me agrada, aqui já não me agrada mais, então a partir de hoje eu mudo de ministério, eu mudo de igreja, eu paro de ir na igreja porque eu estou cansado. Até onde vai a nossa fidelidade para com Deus? O que mais importa para Jesus não é o quanto nós somos bons, não é o quanto nós sabemos falar, não é quantas vidas nós ganhamos para Jesus, que vale muito isso. Mas o que importa para Jesus é a nossa fidelidade, porque isso fala de um relacionamento. Lembra que eu disse que do amor de Deus nada nos separa? Nada nos separa por causa da graça. Porque realmente nós, merecendo ou não merecendo, o amor de Deus está sobre nós todos os dias e para sempre. Porém, relacionamento, intimidade, existem muitas coisas que nos separam. E a nossa fidelidade determina o quanto que nós vamos experimentar, viver um relacionamento sadio, íntimo com Jesus. Nós precisamos disso, porque as nossas respostas, elas definem a nossa fidelidade. Os nossos argumentos, as nossas decisões, elas definem a nossa fidelidade. Eu creio que Jesus nos chamou para dar resposta para essa geração, para nós continuarmos o legado de Jesus. Mas nós vemos em Jesus humildade. Eu creio que nos 3 aspectos precisa ter humildade. Sabe por quê? Vulnerabilidade, você mostrar suas fraquezas, você precisa ser humilde para deixar o seu orgulho de lado. Para você amar os seus inimigos, você precisa ser humilde, você abrir mão da sua razão. E para você ser fiel e deixar sua razão de lado, você também precisa ser humilde. Porque a maioria das pessoas, quando tem argumento, elas fazem aquilo que elas pensam. Mas Jesus era o maior exemplo de humildade que nós vemos. Jesus, quando ele está lá em João 11, quando ele vai lá curar Lázaro, aliás, quando ele vai ressuscitar Lázaro, a Bíblia diz que ele fez o quê? Ele chorou, amém? É isso? Isso mostra o quê? Jesus estava mostrando a sua fraqueza, sua vulnerabilidade. Lázaro era um amigo de Jesus, e naquele momento Jesus foi tocado de um amor, de uma tristeza por aquilo que aconteceu. Jesus chorou.
Jesus nos mostra também que nós devemos mostrar nossas fraquezas, nossas limitações. A Bíblia diz também que quando Jesus está no Getsemane, que ele está lá angustiado, ele soa gotas de sangue. Que é isso também? Mostrando sua vulnerabilidade, as suas limitações, as suas fraquezas, as suas dificuldades. Sabe, irmãos, nós não somos supermen, super-homens, super-mulheres, que nós sabemos tudo, que nós estamos prontos para tudo. Não, nós temos muitas fraquezas, mas quando nós nos fazemos forte, nós impossibilitamos o poder de Deus agir na nossa vida. Agora, quando nós nos fazemos fracos, nós damos a liberdade para que o poder de Deus venha, se manifesta na nossa vida, e Ele faz, não somos nós. Você precisa entender isso, porque nos 3 pontos envolve a humildade. Recapitulando para encerrar, Jesus ele tem sede da nossa vulnerabilidade. Quantas coisas que muitas vezes geram vergonha, ou nós não queremos mostrar as nossas fraquezas, rasgar o nosso coração, colocar para fora aquilo que tem nos incomodado, aquilo que está tanto tempo na nossa vida, que nós temos escondido, ou nós fingimos que está tudo bem, deixa para lá, faz de conta que não aconteceu, todo mundo vai esquecer, ou Deus se esquece. Cuidado, se estiver debaixo do tapete, uma hora vem à tona. Jesus também tem sede do nosso amor, da nossa humildade. Nós precisamos fazer aquilo que Jesus fazia: amar, perdoar, ajudar, cuidar, proteger, abençoar. É isso que Jesus fazia: amor, humildade. E Jesus também ele tem sede da nossa fidelidade, permanecer, continuar, mesmo diante das dificuldades, ir até o fim, avançar. Eu não sei qual que é a sua expectativa nessa noite, mas eu creio que Deus está gerando algo na nossa vida, para moldar o nosso caráter, moldar a nossa vida, mudar algumas coisas que muitas vezes nós nos acostumamos e achamos que está tudo bem, porque Deus é um Deus de amor, deixa para lá. Mas até onde aquilo está sendo saudável para você? Salmo 51:17 diz: um coração quebrantado e contrito, Deus jamais desprezará. Quando você apresenta diante de Deus as suas fraquezas, as suas limitações, tudo aquilo que te faz fraco, tudo aquilo que te mostra, sabe, os seus erros, os seus problemas, aquilo que te traz vergonha, você que está colocando um coração contrito e quebrantado diante de Deus, e Deus jamais vai desprezar isso. Coloque diante de Deus as suas fraquezas, coloque diante de Deus as suas dificuldades, coloque diante de Deus as suas necessidades, coloque diante de Deus a sua vergonha. E tudo aquilo que muitas vezes tem feito você talvez desistir, ou talvez viver uma vida fria, vazia, superficial, rasa. Creio que o desejo do Senhor nessa noite, meus irmãos, é moldar o nosso coração, é nos tocar, fazer algo que faz muito tempo que Ele não faz, porque nós não permitimos, realmente nos parecermos com Jesus. Eu creio que o desejo do Senhor nessa noite é nos renovar e voltar à essência, aquele desejo, aquele temor, que tudo que acontecia nós rasgávamos o nosso coração, nós chorávamos, nós tínhamos temor. Mas talvez o tempo vai passando, a nossa responsabilidade vai aumentando, a nossa posição vai aumentando, e tantas coisas começam a tomar o lugar de Jesus. Ontem eu disse que o grande erro de Sansão foi que ele foi chamado como nazireu, um homem que ele não se contaminava, não tocava em morto, ele não passava navalha sobre a cabeça, e ele não tomava nada da vide, da vinha, da uva. Mas de repente um dia ele desviou do caminho, e na nossa vida não é diferente. Muitas vezes nós chegamos diante de Deus cheio de vontade, desejo, mas o tempo vai passando, nós vamos acostumando com a glória, nós vamos acostumando com a presença, e nós deixamos as nossas fraquezas, não apresentamos mais diante de Deus, porque nós achamos que crescemos. Eu creio que Jesus está nos chamando para ser como uma criança. Criança, ela é dependente. Criança, ela coloca diante do Pai toda a necessidade. Eu queria que você fechasse seus olhos por um instante. Você começar a se colocar diante de Deus agora, como um filho no momento de desespero, de angústia. Coloca diante de Deus tudo aquilo que Ele é. Um filho, ele não tem vergonha de apresentar para o pai aquilo que ele é. Um filho, uma criança, quando acontece um problema, ela vai correndo falar com o pai. O que Deus mais espera de nós, irmãos,
é que nós possamos diante de Deus apresentar nossas fraquezas, a nossa vulnerabilidade, as nossas dificuldades, deixar a vergonha de lado, deixar nosso título de lado, deixar o nosso orgulho de lado, deixar a nossa razão de lado. Oh Jesus, nós queremos ter a sensibilidade, voltar, Deus, realmente que nada venha impedir o Senhor tocar na nossa vida, nada venha impedir o Senhor de fazer algo completo na nossa vida. Se Deus está falando com você nesse momento, meu irmão, comece a colocar diante dele toda a sua vulnerabilidade, comece a colocar diante de Deus todas as suas limitações, comece a colocar diante de Deus tudo aquilo que tem te afastado da presença dele. Coloca diante do Senhor tudo aquilo que te deixou frio, te deixou vazio. Ou você se acostumou em vir para a igreja, se acostumou a ir para a célula, se acostumou a virar crente. Comece a colocar diante de Deus todas as suas dificuldades. Deixa o Senhor falar ao seu coração nesse momento. E à medida que o Senhor vai falando, deixa Ele agir na sua vida agora. Talvez existem algumas coisas aí no seu coração que ninguém sabe, mas Deus sabe. Talvez você está diante de Jesus muitas vezes e o seu orgulho tem sido como aquela mulher samaritana. Tem resposta para tudo, tem razão, tem argumentos. Talvez você está como Davi, para corrigir um erro você está fazendo um erro pior. Mas um certo dia o profeta Natan chegou diante de Davi e falou: Davi, existe um homem que tem muitas propriedades, muitas ovelhas, muitos bens. E um dia ele foi fazer uma festa. Ele foi na casa daquele homem pobre que tinha um único cordeirinho que era de estimação. E ele pegou aquele cordeiro, matou para fazer uma festa para aquele visitante. O que você acha que nós devemos fazer, Davi? E Davi falou para Natan: isso é um absurdo, ele tem que morrer. Então Natan chega para Davi e fala: Davi, esse homem é você. Muitas vezes diante da oportunidade nós não rasgamos o nosso coração, nós não abrimos. Mas quando nós não fazemos isso, uma certa ocasião, Deus vai levantar um profeta, um homem, para poder te confrontar, te mostrar aquilo que está errado. E acreditar em ti. Volte o seu coração como de uma criança agora. Mas às vezes se existe algo na sua vida que tem tirado a sua paz, algo que tem travado a sua vida, a sua família, o seu ministério, se prostre diante do Senhor, coloque a sua vida diante dele, rasgue o seu coração, chore, coloque diante dele, não saia daqui indiferente. E deixo de simplesmente crer. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Não posso viver longe do teu afago, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Abraça-me.